Fala, povo! Olha o Jean Carlos aí de novo para mais um De Cabo a Rabo. Antes de iniciarmos este vídeo, é bom que vocês saibam, eu sou sócio fundador de uma associação que visa englobar os calvos e carecas de todo o mundo. A Associação dos Carecas que elas gostam mais. E eu, na qualidade de sócio fundador, eu criei um código de ética e conduta que é seguido por todos os filiados ao redor do mundo. Só que um deles resolveu infringi-lo ao longo deste ano. Pois bem, eu resolvi acionar o diretório italiano da nossa associação e acionei também o nosso primeiro vice-presidente, o Pierluigi Collina, que também foi um baita árbitro. Como presidente da IFAB, ele não tem feito muita coisa, mas nada que o desabonasse da nossa associação. Para que ambos tomassem algumas providências sobre um de nossos membros, que por sinal era tesoureiro na nossa diretoria lá na Itália, o senhor Gianni Infantino, que atualmente, curiosamente, é o presidente da FIFA. E bom, levando-se em consideração que ele vai ser praticamente pauta do vídeo inteiro, direta ou indiretamente, levando-se em conta que ele foi o organizador de uma das Copas talvez mais lembradas pela sua patetice na organização, nós decidimos deliberadamente formar uma reunião com o pessoal na Itália. Por unanimidade, o diretório italiano da Associação dos Carecas que elas gostam mais expulsou, na qualidade de membro, não só na qualidade de tesoureiro, na qualidade de membro, o senhor Gianni Infantino da nossa associação. Então, eu queria dar esta explicação a vocês antes de começarmos o vídeo. Dito isto, Copa do Mundo. Meus amigos, que Copa foi essa? Tá certo que o Brasil foi um lixo, eu vou falar sobre eles hoje, mas cara, como é que pode uma seleção tão rastaquera como essa perder para uma seleção tão limitada? Tem gente que fala que é uma seleção limitada, mais ou menos, porque se o Brasil, falam que o Brasil tinha Neymar dependência, mas a Noruega tem a Haaland dependência, e o cara é uma máquina. O cara, ele treina num simulador de altitude. Ele poderia estar muito bem jogando Independiente Petroleiro, mesmo ganhando a paulada que ele ganha no City, que mesmo assim iria estar numa semifinal ou quartas de final de Copa do Mundo. Ganhando o Brasil, é claro. Desculpem, são feridas que estão abertas ainda. Eu ainda não consigo assimilar. A verdade é essa. Ainda não consigo assimilar que a gente perdeu para a Noruega. Eu vou falar sobre isso no top 1. Sim, top 1. Por quê? Porque eu vou fazer um top 7 de alguns fatos, alguns. Será mesmo que a gente está olhando para esses aspectos com os mesmos olhos? Vamos descobrir juntos. 7ª posição. Pausa para hidratação. Primeiro que o Gianni Infantino falou que a FIFA não está ganhando um centavo com as pausas para hidratação. Lupita, faz favor. É porque é o seguinte, uma das patrocinadoras da Copa do Mundo desse ano é a Powerade. E para quem não sabe, a Powerade é uma fábrica de isotônicos. O que os caras tomam na hora da pausa para hidratação? Isotônicos. E quem é que desde a Copa do Mundo de Clubes do ano passado está patrocinando as pausas para hidratação? A Powerade. E quem é que está patrocinando as Copas do Mundo desse ano, incluindo as pausas para hidratação? A Powerade, né? E não está ganhando um centavo. Por isso que expulsamos o Gianni da associação. Não tem condição de manter um mentiroso desse. Claro que todo mundo ficou puto. Não vê o Van Dijk? O Van Dijk falou que não se pode parar o jogo por causa de publicidade. Tá certo. Tá mais do que certo. E fica chato também para quem tá assistindo em casa. O Van Dijk falou isso. Não fui eu. Mas eu concordo em gênero, número e grau com ele. Futebol não é NBA. Não pode ser tolhido em favor de um bando de patrocinadores que querem destruir o futebol que a gente conhece desde criança. Não pode ser destruído por causa dessa ganância. Ou vocês acham que a FIFA escolheu a Arábia Saudita como sede da Copa de 2034 por quê? Hein? Fala pra mim.
Não foi ganância? Mas aqui ficam os meus parabéns ao Van Dijk, eu concordo com ele plenamente. Aliás, uma curiosidade. Eu não sei se vocês ficam reparando nisso, mas eu reparo. Vocês repararam que o Van Dijk, ele parece um pouco com a Alicia Keys? É só tirar o cavanhaque que parece um pouco. Reparem para ver. Será? Sexto lugar, 16 avos. É que o negócio é o seguinte, como o Gianni Infantini inchou a competição de 32 para 48 países e reagrupou a fase de grupos, ou seja, agora são 12 grupos com 4 equipes cada, não dá mais para ficar só passando os 2 primeiros de cada grupo para a próxima fase. Porque se passar só 24 para a segunda fase, vai diminuir para 12, para 6 e para 3. E vai tirar o quarto semifinalista de onde? Gente, a FIFA não é a CBF. Não tem esse negócio na Copa do Mundo de onde a arena vai mal, mas um clube no Nacional. Não tem um negócio desse. Então o que eles fizeram? Pegaram os terceiros colocados de cada grupo, montaram uma tabelinha, escolheram lá os critérios de desempate e pelos critérios de desempate os 8 melhores terceiros colocados de cada grupo avançaram para a segunda fase, totalizando, portanto, 32 classificados. Vocês entenderam agora? Para daí dar certo. 32, 16, 8, 4, 2. Ponto. Só que tem um pequeno porém. Não dá para chamar essa próxima fase de oitavas de final, porque nas oitavas de final só vão 16 equipes. Então como é que vamos chamar essa próxima fase? Segunda fase? Fica clichê demais. A FIFA pensou, nós temos que inventar um nome chamativo, um nome que chame a atenção. E eles pegaram o nome mais ridículo possível. Mas ridículo no sentido ruim, não no sentido que o Everaldo Marques fala. O nome, 16 avos. A vontade de pegar o Infantino e arrancar a cueca dele pelo pescoço. Gente, eu nunca vi um nome tão ridículo para uma fase como essa que é tão importante. Vamos falar a real. Se eu fosse o presidente da FIFA, porque a skin eu já tenho, falta a grana. Se eu fosse o presidente da FIFA, esta fase teria um outro nome, um mais imponente até. Primeiro facão. Mas fala se não é. Não é mata-mata o negócio? Um não tem que desviver para o outro viver e avançar para a próxima fase? Então, facãozada neles. Oxe, por isso eu sugiro à imprensa, se tiver alguém da imprensa que estiver me assistindo, que eu acho difícil pra cacete, que na Copa de 2030 chame a fase de 16 avos de primeiro facão, para chamar a atenção do povo. Beleza? Quinto lugar, The Last Dance, ou A Última Valsa. A gente percebe que está ficando velho quando alguns nomes da nossa geração, da nossa infância e adolescência, também estão aposentando. Cristiano Ronaldo, Modric, Dzeko. Sim, o Dzeko só jogou 2 Copas, mas está com 40 anos. Fazer o quê? E quando a gente via esses caras jogando a Champions League, a Europa League no passado, a gente ficava alvoroçado, querendo que eles viessem para os nossos clubes aqui do Brasil. Ah, já pensou? Cristiano Ronaldo no Flamengo? Já pensou Modric no Corinthians? A gente ficava com essas ideias na cabeça, porque criança sonha, né? Mas Cristiano Ronaldo foi eliminado, o Modric foi eliminado, o Dzeko foi eliminado. Não de um jeito tão agradável, eu vou falar sobre isso ainda nesse vídeo. Mas se tem um quarentão que merecia a atenção dos clubes brasileiros, esse quarentão chama-se Vozinha. Cara, eu nunca vi um goleiro tão, mas tão expert pra caçar craque, cara. Porque ele conseguiu, tentou pelo menos, parar o Messi. Mas que o Vozinha merecia a atenção de algum clube da Série A, alô Mirassol, porque assim, o Ceará não vai querer mesmo. O Ceará já lavou as mãos, não quis. O Vozinha é um goleiro de qualidade, cara. Mas muita qualidade. Até o Flamengo poderia ir atrás dele. Pô, põe no lugar do Rossi. O Rossi já passou, né? Por exemplo... Ai, mas o Rossi joga melhor com os pés. Eu sei, mas vocês sabem que o Fidiol também jogava com os pés. Ele atravessava até o meio do campo. Mas ele fez isso um dia que o Flamengo estava perdendo por 4-2 pro Corinthians. Lupita, faz favor. Então não dá pra confiar muito no Rossi. Vai que ele queira atravessar o campo inteiro num Fla-Flu. Por isso, traz o Vozinha pra cá, Boto.
Faça alguma coisa que preste. Não me importa se o Bapo tá te defendendo. Não me interessa. Traz o vozinho enquanto é tempo. Quarto lugar, o ET Eterno. Gente, falaram lá, uns videntes pé de chinelo, que ia ter uma invasão alienígena no jogo entre Brasil e Escócia, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Mas todo mundo sabe que a única invasão alienígena que teve estava na seleção argentina. Que vamos falar a real, o Messi nunca foi desse planeta. Nunca foi. Porque logo na nossa vez, o Pelé foi ser argentino. Logo na nossa geração. A gente viu ele crescer, viu ele jogar. Quer dizer, crescer não cresceu tanto. Mas dentro de campo, o homem era imparável. Quer dizer, não, continua sendo. Porque eu não sei até quando ele vai jogar. Mas o cara, mesmo aos 39 anos, mesmo com suspeita de lesão, porque ele saiu mancando do último jogo no Inter Miami, já chegou metendo 3 gols no primeiro jogo da Copa. Como? Tchê, como é que tanca um cara desse? E outra coisa, não só ele se tornou o maior artilheiro da história das Copas, como ele está perseguindo o recorde do Just Fontaine, que em 58 foi o cara que mais fez gol numa única edição de Copa. O Messi está quase chegando lá. E outra coisa, o Mbappé está correndo atrás dele. Só que o Messi, meus amigos, não é desse planeta. Aí tem gente que está se perguntando até hoje, mas por acaso o Messi é autista? A resposta é não. A verdade é que esse boato aí foi criado por um brasileiro. Tinha que ser. Não, mas olha, a gente quer criar treta com a Argentina de qualquer jeito, né? Que é o seguinte, um jornalista, que eu não vou dizer o nome, né? Lá em 2013, ele traçou algumas características do Messi e tentou associá-las com alguns traços do autismo. Gente, só um contexto. Como diz o pastor Isaías, nota de rodapé. Eu sou autista, diagnosticado e laudado desde os 5 anos de idade. Eu vou fazer 30 em agosto. Mas o Messi não é autista. E o jornalista tentou descrever isso. E quem difundiu a fake news pro resto do mundo? Romário. Ainda que eu não peguei esse malandro. Um cara que fora de campo era melhor dentro de campo. Velho, é de lascar como esse cara consegue ser marrento até nas mentiras. Porque não é possível, cara. Porque o Romário espalhou fake news de que o Messi era autista. A bomba estourou no estrangeiro. E aí tiveram que vir o pai e o médico do Messi para desmentir. Aí vocês pensam, se o pai e o médico do Messi tiveram que vir desmentir a informação de que o Messi é autista, o pai e o médico. Aí tem gente que vai acreditar no Romário. E outra, o Romário ter espalhado essa fake news 1 ano antes de ser eleito senador pela primeira vez. A mim ninguém engana. O Romário destruía dentro de campo. Mas fora dele... Calado é um poeta, né? Terceiro lugar, Trump e Infantino. O novo acordo de não agressão. Sim, novo acordo. Quem estudou história talvez vá se lembrar que em 1939, esses dois vagabundos aqui fizeram um pacto de não agressão entre si. Corta para 2026. Estes dois vagabundos aqui também fizeram um pacto de não agressão entre si, só que com outros termos. O Trump queria de todo jeito que a popularidade dele, que já estava um pouco em baixa, por causa de diversas polêmicas, teve uma que ele até fez uma montagem se comparando a Jesus Cristo. Nossa, aquela montagem era mais... Aquilo era tão porco, mas tão baixo, mas tão vil. Eu não vou nem colocar mais adjetivo, porque vocês já entenderam. Vocês já entenderam o meu ponto? Mas, cara, o Trump queria recuperar a popularidade dele. E o que ele ia usar? A Copa. No país dele, com a seleção do país dele. E o Infantino? Vamos lá. O Infantino estava disposto a tudo para fazer essa Copa pegar fogo de qualquer jeito. Então, juntou água com óleo e o resultado foi um querosene que saiu do nada. Por quê? Os Estados Unidos trouxeram um técnico gabaritado, que era o Maurício Pochettino. O Pochettino fez a equipe andar no primeiro jogo, correu pra caramba, golearam o Paraguai, com 2 gols deste cara aqui, Folarin
Balogan. Guardem esse nome. Aí beleza, tal. Teve o jogo contra a Austrália, que eu não vou dar mais detalhes, porque eu não lembro de muita coisa. E aí veio o jogo contra a Turquia, que eles perderam por 3-2. Mas como é que os Estados Unidos conseguem me perder para a ótima geração turca, que finaliza 70 vezes a gol e só consegue acertar 3 quando já tá eliminada? E aí teve uns caras que falaram: Não, mas a Noruega fez com que o Brasil virasse a Turquia dele. Não. A gente fez gol na fase de grupo. O Arda Güler não pode dizer a mesma coisa. Quer dizer, poder até pode, mas nos 2 primeiros jogos não fizeram. Já é um avanço. Aí beleza, os Estados Unidos se classificaram, foram pro primeiro facão, vão enfrentar a Bósnia, certo? Balogan faz um gol e dali a pouco é expulso. Quem é que expulsa o Balogan? Rafael Klaus. Um dos piores árbitros que o Brasil teve a infelicidade de ter neste século. Só que, no mesmo dia, o Trump ficou profundamente irritado. É claro que ele fez de tudo, fez o possível e o impossível para manchar esta Copa. Ligou pro Infantino e falou: viu, se tu não tirar o cartão do Balogan, tu não passa nem na água do Oceano Atlântico mais. Tá? E o que o Infantino fez? A suspensão do Balogan foi suspensa por 1 ano. Como é que é? Ou seja, só vai ser cumprido imediatamente se por acaso ele fizer uma falta igual a que ele fez. Que eu também não vou poder mostrar aqui. Aí o Infantino teve que cumprir a ameaça do Trump. E o Pochettino, que indiretamente é funça do Trump, teve que escalar o Balogan de titular contra a Bélgica nas quartas de final. O plano do Trump estava perfeito. Ele só esqueceu de avisar a Bélgica. Mas o Lukaku tava puto, meus amigos. Resultado: Bélgica 4, Trump e Infantino 1. Segundo lugar, a guerra entre o Grupo Globo, SBT e Live Mode. Gente, aqui no Brasil não se falou em outra coisa a Copa inteira. Vamos parar para analisar. Desde que a Live Mode conseguiu a exclusividade da Copa do Mundo e desviou as atenções para o seu veículo de mídia, que é a Cazé TV, que todos nós conhecemos agora, ou melhor, conhecemos já há muito tempo, mas agora que ganhou mais hype, o Grupo Globo não dormiu mais. Claro, para competir com a Cazé TV, o que eles fizeram primeiro? Criaram a GE TV. Quer dizer, criaram não. Pegaram o canal que eles tinham da GE no YouTube, fizeram uma remodelação e transformaram em GE TV. Tiraram um monte de gente da TNT Esportes, da ESPN, trouxeram gente a rodo pro projeto. Deu certo no início, porque estavam trazendo os jogos do Brasileirão, alguns exclusivos da Libertadores, da Copa do Brasil, aquela coisa toda. Deu certo o baile. E eu acho que vai voltar depois da Copa com força total no YouTube. E aí o que aconteceu? A Copa no YouTube era exclusiva da Cazé TV, que tinha a totalidade dos jogos, 104 ao todo. O que eles fizeram com a GTV? Esconderam na porra do Globoplay. Quem é que ia pagar o Globoplay para ver a GTV? Me diga. E outra coisa, quem é que ia pagar o Globoplay para ver a Sport TV? Que outra coisa, a Sport TV, meus amigos, fez uma cobertura tão paia da Copa, mas tão paia, que a melhor coisa que eles fizeram foi ter sido relegados a segundo plano. A melhor coisa. Porque eles sempre tiveram hype nas coberturas da Copa. Mas dessa vez, com uma concorrência de peso, sem referências ao Casimiro, pelo amor de Deus, mas assim, uns debates chatos. Cara, é impressionante a capacidade de fazer cagada que a Globo fez nessa cobertura da Copa. E aí, o que eles fizeram? Com o Sport TV e a GETV neutralizados porcamente, eles concentraram os esforços na TV aberta para competir com um canal do YouTube. Parabéns! Meus parabéns! É lógico que vocês iam ser líderes na TV aberta, porque afinal de contas o Ibope é mais arcaico do que não sei o que. Mas quando que vocês vão botar na cabeça de vocês que não dá pra competir desse jeito, gente? Não dá. Aí eles tentaram de todo jeito derrubar a Cazé no YouTube. Vamos lá. Primeiro, focaram no delay. Ah, porque a Cazé TV tem delay, que o SBT tem delay,
Vem pra cá que aqui não tem delay. Aí tu vai ver a abertura da Copa. Quem é que tava lá? Pois é, né? Não preciso dizer muita coisa. Preciso? Acho que não, né? Ponto. Primeiro ponto. Segundo, eu gosto do Everaldo. Com todo o respeito, eu gosto do Everaldo. O cara, assim, ele se esforça. Mas nos jogos do Brasil, não dá. Ele pegou uma bomba quente, uma batata quente. Porque o Luiz Roberto foi se tratar. Ele não estava bem, ele estava com neoplasia. Depois vocês pesquisem o que é. Mas, cara, não dá. O Everaldo não dá pra narrar o jogo do Brasil. Não dá. O Everaldo, me desculpe, mas não dá. É claro que a Globo me surpreendeu em alguns pontos. Vinícius Rodrigues e Paulo Andrade na narração, que o Vinícius foi uma novidade pra mim, que não comprometeu em nada. O Paulo Andrade, que veio da ESPN para ser número 2 no Sport TV. Sim, porque depois de encerrada a participação dele na TV aberta, ele foi pro Sport TV. E a Cristiane, que é jogadora do Flamengo, comentando os jogos da Copa. Não foi até o fim, porque o Flamengo chamou ela depois. Porra, bah, pelo amor de Deus, bah. Você não pensa direito, velho. Aí o povo, depois da eliminação do Brasil, tava elogiando a Ana Thaís Matos, porque falou as verdades da seleção, que não sei o quê. Mas dias depois ela falou que tava torcendo pra Argentina. Goiás, Argentina. Eu não quero Goiás, Argentina, que tem a minha torcida pra ser campeão Argentina. Não quero, tem mesmo. A minha também. Sou sul-americano. E aí eu tenho que aguentar o Sandro Nascimento, o Gabriel Wacker e tantos outros colunistas de televisão falando. Mas a Cazé TV é pra Argentina. A Cazé TV faz torcida pra Argentina. Eu torço mais contra a Argentina do que admiro o Messi. Esse é o ponto. Muito mais. Tá bem? Vocês trabalham pra mim. Mas sobre essa torcida escancarada do Grupo Globo pela seleção argentina, os caras não falam, né? Sinceramente. Vai a puta que te pariu! Quem não tinha internet, tinha a Globo e o SBT. Mas o SBT eu falo depois. Aí quem tem internet, que nem nós, foi pra Cazé TV. Meus amigos, vocês vão me desculpar. O Luizinho, ele se destacou mais no Copa Zona do que na narração. Porque as brigas que ele teve com o Igor. 16 no elenco, não tô mal não, hein? Obrigado, hein? O Copa Zona tem 38 pessoas? Não, cara, o Dodói é um imundo cabeçudo. Falou 85, 25. Eu falei 75, 25, ô boçal. Quando que vocês iam imaginar Luiz Felipe Freitas, um cara do esporte interativo, chamando o colega dele de boçal e imundo num programa como o Copa Zona, que aliás, o programinha bom, cara. Esse programa assim devia ter no mínimo 1 hora, um especial de 1 hora, só com esses momentos besta aí, sabe? Pra gente dar risada. Agora, o Luizinho se empolga nas narrações, se empolga muito. Parece que tem um lobo dentro dele. Au! 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 Parece que alguém tá cutucando as paletas dele, ele começa a uivar no começo do jogo. Não dá, pra mim não dá. Principalmente no jogo do Brasil, pelo amor de Deus. Ele só tá ali porque é amigo do Casimiro. De resto, quem me surpreendeu foi Fernando Nardini, que veio da ESPN também. Baita narrador. Aí vai pro SBT. Quem é que tá no SBT? O povo pensa, o Thiago Leifert, tá? Pelo amor de Deus, eu não aguento. Esse cara vai narrar o jogo do Brasil. Não, pior que não. E sabe por quê? Quando que vocês iam imaginar que o Galvão Bueno iria estar narrando o jogo do Brasil no SBT? Quando? Me digam quando. Nós temos um técnico já com contrato para a próxima Copa. E o pior, do jeito ranzinza de sempre, reclamando de tudo e de todos, descendo o sarrafo na maioria. E olha que eu sigo ele no TikTok já há muito tempo. Ele garantiu que é a última Copa dele. E nesse momento, para mim, é uma dor muito grande, porque eu já disse que seria a última Copa do Mundo a narrar. Quer dizer, isso ele tá garantindo desde 2010, né? Então, em 2030 a gente pode esperar. Ele vai estar com 80 e tantos, mas vai estar narrando, com certeza. Aí o povo já viu, né? O Sport TV ficou relegado a segundo plano, a GTV escondido no Globoplay, e o povo pensando, mas a GTV existe ainda? Não só existe, como eles tiraram mais gente da Band. A Globo já tinha tirado o Denilson, que era melhor ter ficado na Band, com todo o respeito, e agora tiraram o Sgarbi. Esse cara aqui. Deu pra sentir o dedo do Dorival na substituição que ele fez, por exemplo. Aí beleza. A Globo viu que não deu certo falar do delay, partiram pra imitação barata. Tentaram imitar o jeitão extrovertido da Cazé TV e não deu certo. Quem não tem internet, nem sabe o que é isso, ficou pensando, mas
Que cacete estão falando? Aí tentaram trazer de volta a central da Copa. Tadeu Schmidt? Beleza. Tava precisando sair um pouco daquele mofo que o BBB virou, principalmente esse ano. Uma ex-jogadora pra estar no meio? Beleza. Trouxeram a Tamires. Ótimo. E vamos chamar um humorista. Quem é que tá disponível? O Palmeiras não tá, não. Ele tá focado no Pablo e Luizão lá, melhor não. Chama quem? Também não dá. Ela tá gravando novela do Valcir Carrasco. Também não dá. Vamos chamar quem então? Ah, pega o Fábio Porchat. Mas tomaram foi no zóio nas redes sociais. Cara, o povo xingou tanto, mas tanto. A verdade é o seguinte, o povo não aguentou. Na Cazé TV, pelo menos, o humor é mais natural. É mais 18, mas é mais natural. Apresenta, toca com seu companheiro de clube. Companheiro de quê? Clube. Aí não, meu narrador. Complica toda a Copa do Mundo. Tomei um susto aqui. Aí a Globo viu que não tava agradando, resolveram apelar. Pra quem não sabe, a maior patrocinadora desta Copa do Mundo era quem? A merda da Betano. Sim, eu vou falar deste jeito das bets. Por quê? Porque desde que o Temer abriu a porteira lá em 2018 e o Lula regulamentou esta desgraça em 2023, a Betano tomou terreno de tudo. Pegou os naming rights do Brasileirão e da Copa do Brasil, pegou o horário nobre, comercial de horário nobre, patrocinou o BBB esse ano, pegou patrocínio master do Flamengo. Do Flamengo! Che, até a Petrobras é mais limpa que essa desgraça. Na boa, não, na boa, por favor. Vocês vão me desculpar. Dane-se! Eu não gosto de casa de aposta. A Betano, inclusive, patrocina o futebol do Premier esse ano. Aí a Bet365 tá patrocinando a Casa TV, mas patrocina o futebol da GTV. Superbet também. A Bet Nacional, que tem como garoto propaganda o Vinícius Júnior, que com certeza está sendo incentivado pela Virgínia, com certeza, porque os dois estão num vai e volta que Deus o livre, patrocina também o futebol da Globo em rede aberta. Patrocina a Casa TV, mas patrocina o futebol da Globo. E desde sempre a Globo estava poluindo as transmissões com as malditas odds. O que é isso? Não sei, não quero saber e tenho nojo de quem sabe o que é isso. Nojo. Não é ódio, não é raiva, é nojo mesmo. A Casa TV estava fazendo a mesma coisa com todas as casas de aposta que estavam patrocinando a Copa. Aí com quem a Globo resolveu inculcar esse ano? Vocês já se ligaram. A Globo achou ruim e o que fez? Acionou a base política, que acionou o Ministério Público e o CONAR, certo? O CONAR restringiu as bets na Casa TV. E o mais absurdo é que a pessoa pública que processou a Casa TV, que eu não vou falar o nome porque só de falar me dá ânsia, foi bombardeada com provas de todos os lados de que não era só a Casa TV que estava fazendo aquela merda, certo? Aí agora que a água bateu na bunda, falou o quê? Agora eu vou atrás da Globo e da SBT. Ah, que farroupilha! Fosse antes, mas não, estava liderando a perseguição que sim, foi seletiva a Casa TV. Foi. E todo mundo sabia que essas bets estavam loteando as propagandas de todos os canais de televisão aberta. Até a Rede TV, que muita gente tá falando que tá em crise. Aí nas transmissões de futebol, desde 2025, tá o Grupo Globo. O Grupo Globo poluindo a tela com odds da Bet A, da Bet B, da Bet C, da Bet da puta que os pariu. Mas quem tá sendo punida só a Casa TV, né? Bom, mas o fato é, a Globo líder na aberta, o SBT oscilando de segundo e terceiro, né? Disputando com Cidade Alerta, que é assim como as casas de apostas outra desgraça. A Casa TV com audiências inimagináveis, mas para alguns jornalistas, os dados do YouTube não podem ser confrontados com o do Ibope porque são métricas diferentes. Né, Sandro Nascimento? São métricas diferentes, meu querido, porque as técnicas de medição de audiência do Ibope, como eu disse, são arcaicas. Se o Ibope achasse um jeito de mudar a nomenclatura da sigla PNT, de Painel Nacional de Televisão para Painel Nacional de Transmissão, e englobasse também as transmissões ao vivo em todos os aparelhos, incluindo os celulares, não ia levar tanta surra das redes sociais quanto levou nas medições de audiência e transmissão da Copa, as quais são feitas por áudio. Não dá para entender. Número 1, e a mais doída, a pátria de chuteiras furadas. Pois é,
mesmo depois de ter sido deposto da presidência da CBF para a glória de Deus, o inepto, que eu sempre chamei ele assim, inepto Edinaldo Rodrigues, conseguiu o que ele queria. Trazer um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol. É porque o Sir Alex Ferguson aposentou em 2013 e o Manchester United parece que aposentou junto com ele. E acabar de uma vez por todas com o ciclo mais acidentado que a seleção já teve. Só que assim, primeiro me efetivam o Ramon Menezes, que como técnico foi um baita jogador. Não, mas nem no sub-20 ele dava resultado. Sério. Segundo, me trouxeram o Fernando Diniz, que conseguiu se igualar ao Tite em nível de teimosia e de pardalice. Não é pardalice por ser pardalice, não. É pardalice por ser professor pardal. Isso que o Tite teve 2 ciclos para trabalhar, olha que vergonha. Aí depois mandaram o Dorival Júnior, né? Cujo único grande feito foi ter levado 4 da Argentina. Aí quando já tava tudo na bosta, me chamam o Ancelotti, que classificou a seleção, iludiu meio mundo, chamou metade da panelinha do Tite e disse o seguinte, que o Marquinhos e o Casimiro eram titulares absolutos. Isso, um trotando que nem cavalo manga larga com joanete na ferradura e o outro que entrega gol fácil para o adversário. Gente, no amistoso contra o Egito, por causa do Marquinhos, a gente tomou um gol do Zico, porra! Do Zico! Nem quando o nosso Zico jogava, a gente tomava gol do Zico. Como assim? Deixou o Endrick no banco, quase o tempo inteiro, falando, não, mas ele é muito novo para quedar-se em campo. Mas quando o Rafinha se lesionou, graças a Deus, perdão senhor, mas graças a Deus, me coloca o Ryan de titular. Ryan que é da mesma idade do Endrick. O Ancelotti ele não cobrou luta, não cobrou força, não cobrou raça, não cobrou amor à camisa dos caras. Principalmente na hora de voltar para marcar. E sabe o que é pior? O Samir Chaoud, presidente da CBF, garantiu que o velho vai ficar para a Copa de 2030. Quer dizer, o velho vai ficar, mas o Samir mesmo não, né? Principalmente depois que o Léo Dias soltou que o Samir bancou as estadias da esposa e da amante na Copa. E aí, quando a seleção foi eliminada pela Noruega, com o Haaland se fazendo de porco vesgo para comer em 2 coxos, todo mundo fugiu da cobrança. Só o Danilo voltou para cá, com a delegação. O que ninguém sabe até agora é a logística que o Samir usou com a amante para ela voltar dos Estados Unidos para cá. Isso a gente não sabe. Mas o certo é, não foi só a seleção que perdeu sem lutar. O Ibope perdeu a credibilidade sem mudar seu método de medir as audiências. A Globo perdeu sua capacidade de criar, sendo ridículo. O SBT perdeu a chance de manter o Galvão em seu elenco. Isso se ele cumprir mesmo a palavra de que é a última Copa dele. A Cazé TV perdeu a vergonha de ser um canal competitivo. As bets perderam a timidez e se agigantaram no mundo inteiro patrocinando até a Copa. O Trump perdeu o único neurônio ativo que lhe restava. E o Infantino perdeu a capacidade de gerir a FIFA. Tanto é que a UEFA tá querendo derrubar ele também. Enfim, no duro mesmo, o único que vai ou pode acabar ganhando com tudo isso é o Lionel Messi. Nem que a arbitragem tenha que roubar mais uns 20 pênaltis pra Argentina.